Boa noite, gente. Tudo bem? As meninas sentarem ali. Não precisa correr. Estamos no tempo, pode sentar tranquila. Começar agradecendo o convite, a confiança. Nós, antes de começarmos, termos a pretensão, né, sobre esse tema, e aí eu já digo que eu não estou aqui hoje como facilitadora, porque eu não vim facilitar para ninguém. Hoje eu estou aqui como provocadora. É como eu estou hoje aqui. Mas meu nome é Silvana Dias, aqui no Centro Espírita Harmonia. Eu estou... Vocês vão me localizar nas palestras de sábado à tarde, que falam sobre Espiritismo e Família. Quem não conhece essa atividade, é importante que tenha curiosidade, passe a nos visitar aqui presencialmente, mas também transmitido pela TV Harmonia. Na ULI, nós estamos no ciclo 6, ou seja, daqui a 3 anos, né, já estarão lá com a gente, no ciclo 6. Então, por enquanto, vocês só vão ouvindo falar do ciclo 6. Né? E também numa atividade que acontece que se chama Sentindo o Divino, que é uma atividade que as pessoas podem começar a fazer a partir do ciclo 9. Então, tem muita coisa aí pela frente, né, que a gente pode aderir. Aguardo vocês, todos vocês lá. Enquanto isso, nós vamos, então, para esta aula, que é uma aula muito importante para essa trajetória que vocês escolheram fazer, que é de estar numa Universidade Livre do Espírito, buscando entender quem são vocês. São perguntas filosóficas, né, gente? A gente diz que é religião, mas, na verdade, são perguntas filosóficas. Quem sou eu? De onde eu vim? Quem é Deus? O que é Deus? Não é? Essas grandes perguntas. E o interessante é que elas são perguntas em que, quando você vai respondendo, elas meio que têm uma mesma resposta. A gente chega no mesmo ponto. E eu gostaria, então, já que eu disse que hoje eu estou aqui como provocadora, quem é da minha época, e aí eu já estou entregando a idade, tinha um álbum de figurinhas que dizia assim, amar é, 3 pontos. E aí vinham as figurinhas dizendo o que era. Eu vou utilizar essa estratégia e vou fazer o que é Deus. E gostaria de ouvir as respostas de vocês. E eu estou pegando assim, de bate-pronto mesmo, sem muita preparação. Certo? Posso fazer? Vamos lá. O que é Deus? É a nossa consciência suprema, superior. É a nossa consciência suprema superior. O que é Deus? A causa primeira de todas as coisas. A colega está estudando, hein? Já está aqui nas obras básicas, está na ponta da língua. Muito bem. Vamos lá, eu vou pegar, não vou pegar só o povo do meio, não. Vou pegar a galera escondida ali. Vamos lá. O que é Deus? O que é Deus? Deus, para mim, é a natureza. Olha, a gente vai falar desse Deus de Spinoza. Eu tenho também uma relação bem interessante com isso. Agora eu vou utilizar você, amiga. Escolhe aí alguém e faz a pergunta, o que é Deus? Deus, para mim, é amor. Deus é amor. Quem mais quer responder? Isso, amigo. Escolha alguém. Eu estou dando a opção aos monitores. Vou passar para você. O que é Deus, amigo? Difícil. Eu acho que Deus é a razão de existirmos, a inteligência suprema e para onde a gente direciona uma conexão que é a fé que a gente
que é acreditar naquilo que a gente não consegue ainda provar, mas sentir. Então, Deus é para onde a gente direciona essas questões e permite uma conexão espiritual, né? Ok, gostei. Trouxe umas coisas interessantes, não foi? Quem mais? Agora eu já estou dando a opção de quem quer falar. Aqui. É o ar que eu respiro. Opa, ó. Quem mais, gente? Quer falar, amigo? O que é Deus? Acho que é a resposta para tudo que a gente não entende. Fez um orobolo, não foi, amigo? Diga assim, ó. Vou fazer essa cobrinha engolindo o próprio rabo, né? Vamos lá. Quem mais, gente? O que é Deus? Depois eu volto aí. É a energia criadora de tudo que existe. Já chegamos em energia. É, amiga? Tá vendo? Vamos lá? Deus, para mim, Sim. é supremo ser, criador de todas as coisas entre o céu e a terra. Ok. Muito bem. Olha que interessante. Se nós continuássemos fazendo esta pergunta para todos que estão aqui, agora a gente já deve ter o quê? Umas 50 pessoas, mais que isso, aqui, eu imagino. Se nós continuássemos fazendo esta pergunta aqui, nós teríamos 50, 60 respostas diferentes. Então, eu já começo a aula provocando no sentido de que é impossível a nós trazer um conceito que revele tudo o que é Deus, apesar de senti-lo, apesar de termos inconscientemente esta sensação de sermos, então, impulsionados por uma força que é maior que nós mesmos, que é mais ampla que nós mesmos, e nós temos percepção disso, porque estamos o tempo todo tentando alcançar esse entendimento, não é? Como humanidade, se a gente olhar a trajetória da humanidade, é sempre um percurso de tentar estabelecer este entendimento. E quando a gente se pergunta sobre isso, veja que surge sempre aquela coisa, né? Ah, é difícil, né? Nossa, será que eu alcanço? Que eu consigo significar o que é Deus com as minhas palavras? É por isso que eu achei interessante quando o amigo traz. É preciso sentir, muito mais do que tentar definir Deus. Porque cada um de nós, quando criados e singularidades que somos, parte desse Criador, vamos encontrar a nossa forma muito individual, muito particular, muito singular, de tentar explicar pela própria manifestação do que somos. Então, é meio que aquele jogo de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? A gente fica tentando buscar esse significado, porque sentimos este impulso, do próprio impulso de viver, mas a gente ainda não consegue alcançar. E que bom que existe uma diversidade de percepções que vão trazendo para a gente exatamente aquilo que o é. Diverso, completo, que abrange tudo, que a tudo acolhe, que a tudo, ou seja, está por nós, entre nós, perpassa por nós. Então, não existe, dentro da nossa perspectiva de personagem, de tempo e espaço, uma possibilidade de tentar definir algo que ultrapassa essa limitação de tempo e espaço. Então, o que é que a gente vai fazer aqui hoje, se a gente não consegue, a partir deste conceito Deus, trazer uma definição que diga, ok, é isso aí e acabou. E por que eu não consigo fazer isso? Alguém tem uma dica? É difícil para o limitado definir o que é ilimitado. Interessante. Porque se eu
tivesse aqui o poder, a IA já está fazendo meio que isso. Estava conversando com o nosso amigo ali, ele dizendo, estou fazendo umas coisas interessantes com a inteligência artificial. Eu jogo lá um conceito, ela cria uma imagem para mim. É interessante isso, né? Um processo de criação. Se nós escolhêssemos um de vocês e conseguíssemos tornar realidade, tornar um símbolo, a resposta de um de vocês, e vocês foram os criadores da resposta, não é isso? Eu sou criador da resposta que eu dei. A sua resposta conseguiria definir você como um todo? Em toda a complexidade que você é? Conseguiria? Não, né, gente? Não. Então, eu acho que um ponto importante e necessário dizer do início dessa aula, antes que a gente comece a ir abrindo aí essas camadas do nosso entendimento de como é a nossa trajetória disso, é exatamente a gente ter esta consciência de que eu não posso utilizar a minha ideia de Deus como uma base para o outro, ou como um modelo que pode ser assim colocado para o outro como você deve seguir isso. Isso é difícil. Isso é bem difícil. Porque quando entram questões morais da construção da própria religiosidade, das questões de bem e mal, que constroem a nossa sociedade, que constroem a nossa convivência, aí a coisa fica complicada, né? Porque a gente tem toda uma questão de dogmatismos, toda uma questão de que o que eu acredito que é certo, que dá certo para mim, eu tenho que impor isto ao outro. E é aí que as coisas se complicam. É aí que as coisas se complicam. Então, vejam que, se nós formos fazer uma pequena retrospectiva, e eu estou falando das guerras, de grandes situações em que nós aprisionamos, em que nós matamos, em que nós fizemos os mais absurdos atos de ataque ao próximo, foi utilizado aqui. Qual foi o motivo? Em nome de Deus. Não é? Nós torturamos em nome de Deus, nós nos separamos em nome de Deus, nós fazemos uma série de questões que são um completo contrassenso, utilizando essa ideia de que, se eu acredito, você também precisa aceitar e se submeter ao que eu acredito. Né? Então, veja que o que vocês trouxeram aqui nas respostas de vocês não tem um certo e um errado. É da percepção de cada um. E são ideias de Deus. Porque, como a gente falou aqui, nossa amiga trouxe, ainda não nos é possível chegar a este ponto em que tenhamos total consciência, a ponto de explicar, se é que se pode um dia explicar aquilo que não é imóvel, aquilo que se move, aquilo que está o tempo todo em processo de expansão. É interessante porque, assim, eu só posso definir uma cadeira... Isso, amiga. Obrigada. Venha. Eu só posso definir uma cadeira se eu sei o que é uma cadeira. Então, assim, cada um de nós aqui tem a sua própria percepção do que é Deus. Né? Exatamente. E todos estão certos. Sim. E eu acho que o grande problema dos tempos atuais, inclusive, você falou dessa questão histórica, já se matou muito em nome de Deus, Sim. e a gente está vendo um recrudescer desse processo Sim. da intolerância. Sim. Né? Enfim, a humanidade precisa rever seus conceitos. Né? Nós precisamos rever os nossos conceitos. Diga, amigo. A gente está falando que muita gente usou o nome de Deus para provocar guerra. Sim. Mas também muitas pessoas usam como pretexto, acredito, porque se você não acredita no Deus, então vale a pena fazer guerra. Se você acredita no Deus, então vale a pena você não fazer mal ao próximo. Mas se não existe Deus, por que eu vou fazer o bem? Para que eu vou
Eu quero para mim, enquanto eu estou vivo. Então, acho que é o outro lado de Deus, né? Fazer a guerra em nome de Deus, mas já que não existe Deus para quem não acredita, também vou provocar guerra. A gente já está aqui, vamos lá. Mas, assim, a partir dessa premissa, seria admitir, por exemplo, que as pessoas que não acreditam em Deus, elas necessariamente seriam pessoas promotoras de guerras, por exemplo. E a gente conhece, assim, eu pelo menos falo da minha experiência particular. Sim. Eu tenho vários ateus na minha família e são pessoas de uma moral tão grande, melhor do que muitas pessoas que se dizem religiosas, entendeu? Sim. Então, acho que a questão é um pouquinho mais complexa. Sim, porque a negação do Deus não é exatamente a negação deste organizador, mas talvez seja a negação de uma ideia de Deus que quis ser imposta a nós. Isso é interessante, não é? Porque nós vamos vindo aí, eu vi vocês falando, Deus é amor, a gente vem passando por estas fases na humanidade em que nós fomos entendendo assim, ok, estou aqui, um ser humano bastante primitivo, tentando entender a realidade em que eu estou inserido. Basicamente imanente, cumprindo minhas necessidades básicas, não é isso? Caçar, coletar, me alimentar, começando a entender a minha relação com o outro, não é? Primeiro de satisfação das questões imanentes de uma relação sexual, de procriação, para depois ir tornando isso mais complexo a partir do afeto, de entender que o outro é importante para mim, num núcleo. Veja como a humanidade foi percorrendo este processo de sair desta imanência, de sair desta primitividade, para ir se tornando mais complexo na elaboração do que é, saindo do instintivo e indo para uma questão muito mais voltada aos sentimentos, ou seja, não é mais uma satisfação de uma emoção. Nós fomos nos tornando mais complexos e, com isso, estabelecendo relações mais complexas com o outro, com a gente mesmo e com este ente, não é? Em que traz um ambiente para mim, em que, muitas vezes, é considerado legal, porque me fornece alimento, porque me fornece belas paisagens, porque me fornece a maravilha de estar vivendo, mas também me traz os trovões, me traz os terremotos, me traz o predador que vem atrás de mim, não é? Me traz os desafios da sobrevivência. Então, nós fomos estabelecendo, a todo mistério que não poderia ser explicado, este lugar de Deus. Ou seja, o que eu não consigo explicar, o que está além da minha capacidade de controlar, é divino. Não foi assim que nós fomos percorrendo isso? Deus já foi pedra, Deus já foi árvore, Deus já foi um cervo, Deus já foi sol. Vamos lá, né? Olha quanta coisa. Inclusive, quando os portugueses... Eu acho que você já devia deixar com ela. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas que não tinham tido nenhuma visão, ideia do que era aquilo, eles pensaram que aquelas pessoas brancas, loiras, geralmente altas, eram deuses, né? Porque era algo desconhecido para o conhecimento de então. Sim, ou pelo menos um representante. Apesar dos povos indígenas já terem uma mitologia muito interessante, panteísta, talvez muito parecida com Spinoza, sobre esta relação Deus e natureza, e a gente vai falar disso. Né? Porque a gente tem o costume de dizer os povos primitivos são primitivos. Tudo que eles trazem é algo primitivo, a gente já está civilizado. Né? E a gente foi trazendo essa ilusão de que, dessa relação, tudo que é dos povos primários não deve ser mais utilizado, está ultrapassado. Não é? A gente precisa, talvez, de um novo olhar sobre isso. Mas o fato é que nós fomos fazendo essas relações. O trovão, né?
as águas. Se a gente olhar toda a mitologia de todos os povos da humanidade, nós vamos ver essas narrativas mesmo, falando dessa relação de entender que estes mistérios, aquilo que eu não consigo explicar, foram alcançando esse local do divino. Mesmo que fosse um divino que também castiga, que também manda uma tempestade, que também manda, né, um terremoto. Eu tive a curiosidade de estudar um pouco sobre essa questão dos povos San. Os povos San são os povos que ainda existem, mais antigos da África. Talvez sejam os pais da humanidade, porque são, até onde a gente consegue estudar e trazer de referências acadêmicas, os povos que têm práticas mais antigas e que ainda existem, que são povos de coleta, são povos que ainda vivem todas as suas atividades muito primitivas, que é o que a gente considera. E, para eles, o Deus dos povos San é um Deus interessante, porque eles atribuem a este Deus um Deus trapaceiro. Vocês sabiam disso? Ele é trapaceiro, porque ele traz questões que não estão neste espectro, nessa dualidade de bem e mal. Mas é um Deus que sempre está estabelecendo ambiente de desafio à humanidade. Então, veja como existem visões, ideias de Deus muito diferentes das nossas. E o quanto, e aqui vale chamar a atenção do quanto é importante a gente, talvez, fazer um processo em nós mesmos, de dizer assim, ok, Silvana está ali na frente falando essas coisas todas, mas eu, aqui agora, esse personagem Eneida, Rosalina, Iraildo, Cristina, que está aqui, que fui conformado pelo Espírito que sou, que já viveu diversas vidas e que já teve contato com todas essas impregnações religiosas, com essas crenças que foram, né, sendo aí vividas, vivenciadas e que podem estar impregnadas ou não. Como eu ainda entendo Deus? É amor, mas será que ele também não é punitivo? A gente já procurou pensar sobre isso, assim, de verdade? E isso é legal a gente analisar quando surge alguma situação desafiadora. Porque aí vem umas frases interessantes, né? Deus me livre, né? Né? Deus me livre, Deus me ajude. A gente usa isso o tempo todo, gente, na nossa fala, não é isso? Deus te acompanhe, não é? Tem muitas aí. Se a gente ficar aqui, dá para falar aqui de frases. Deus te abençoe. Olha, na realidade, é a própria pessoa que está abençoando. Sim. Mas nós não somos dignos de abençoar, né, amiga? Então, a gente atribui a Deus, né? Estou provocando, tá, gente? Porque a gente não se reconhece parte... Isso. Isso. É. Eu me lembrei de um rapaz. Ele esteve conosco há 2000 anos. E ele disse, vós sois deuses. E é tão interessante isso. Porque ele disse outras coisas também. Coisas que foram atribuídas a ele e que, eu acredito, eu sou comunicadora. Por conta da potência da mensagem, ela chegou até nós, 2000 anos depois. A potência da mensagem. Que a mensagem ela não pode estar estagnada num livro. E aí eu vou dizer para vocês, o pessoal arranjou esse slide para mim, tá? Eu não trouxe slides para essa aula. Porque para esta aula, que não é uma aula, é uma conversa, é um encontro para movimentar crenças e para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, não podem existir ideias pré-definidas. Eu não estou aqui com o objetivo de convencer vocês de nada. Absolutamente nada.
O meu papel aqui é de provocar. Eu sou uma provocadora. E se estou colocando vocês nesse ambiente, é porque já o faço comigo mesma. Eu estou o tempo todo me provocando nesse sentido. E essas questões também giram aqui. E aí, quando me fizeram a proposta de estar aqui na aula, eu disse, vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos refletir um pouco sobre isso? Né? Porque este mesmo rapaz também trouxe, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E ele trouxe todas as questões que ficaram meio que perdidas no que se construiu depois na proposta de religião, do cristianismo, que não é uma proposta de Jesus. Estou falando alguma coisa diferente, gente, aqui? Ninguém vai me bater, não, né? O cristianismo nasce quase um século depois, da morte, corpo físico do personagem, Jesus, não é? E vem estabelecida e preenchida por uma série de intenções que envolvem política, não é? Que envolvem outros interesses, mas nasce a partir, então, de alguns elementos que foram trazidos por ele. Mas a base do que foi dito, e que está nos evangelhos, e aí eu fico bem atenta nos apócrifos, talvez, porque eu acho que eles foram meio que retirados da Bíblia, aquela Bíblia que a gente conhece. Os apócrifos são os evangelhos que ficaram fora da construção desta Bíblia que segue com a gente aí, né, que tem diferenças. Dizem, e eu estou provocando, pesquisem, que os evangelhos que falavam mais profundamente sobre o ambiente espiritual, sobre a espiritualidade, eles foram retirados, porque não era interessante falar sobre isso. Quer falar, amiga? Como foi dito que Jesus falou que nós somos deuses. E aí, quando eu te falei que o que é Deus para mim, que é o ar que eu respiro, se Deus está dentro de nós, por que buscar Deus fora? A gente pode ter uma comprovação da sabedoria de Deus, do poder de Deus na nossa vida, no nosso planeta, através de sua criação. Mas Ele está dentro de nós. A gente respira Ele, né? E tem um livre-arbítrio. Ele nos propõe tudo. A gente é que faz as nossas escolhas. Então, é só uma questão de ponto de vista de cada um. E de cada um faz as suas escolhas. Na vida, nas vidas. Interessante. Alguém discorda? Alguém concorda? Gente, isso aqui é para ser conversado. Tá? Se discordar, pode vir. Se concordar, pode vir também. É bom que acrescenta. O assunto aqui é bom. O assunto é importante. As meninas estão jogando duro aqui. Eu estou vendo um monte de gente caladinho aí. Faz muito sentido isso que você falou, de talvez os textos mais espirituais eles figurarem como apócrifos, porque Sim. tê-los na Bíblia não faria muito sentido para uma religião que estava nascendo, né? Porque, de alguma forma, você ter a possibilidade de dialogar direto com o divino, Sim. você não precisa de mediador, que seria a religião. Isso. E o próprio Jesus não deixou nenhuma religião. Se a gente pode dizer que ele Exato. deixou alguma religião, foi o amor. Essa foi a religião dele, né? Enfim. Que não é uma religião, é uma proposta ousada. Revolucionária. Revolucionária, transgressora. Não é? Transgressora. Que o digam os gnósticos, que tinham exatamente esse tipo de relação com mediunidade, com o espiritual, sem intermediários. Né? A gente entende que houve uma contaminação mesmo, hierárquica, de estruturas de poder. E como é que eu posso controlar uma massa empoderada? Como eu posso controlar uma população, um povo que entende que é também um criador das próprias realidades? Isso não pode, gente. É impossível. Não combina com a proposta, não é? De contenção de massas, de contenção de pessoas. Então, é claro que nem tudo se perde. Tudo está dentro do fluxo da vida, que tem, na sua essência, um objetivo educativo. E, quando eu falo isso, é para a gente tocar mais uma vez naquele ponto de bem e mal.
porque foi principalmente baseado nessas questões de bem, nessa construção de bem e mal, que foram criadas e solidificadas as bases dessas religiões ocidentais, judaico-cristãs, que nós, ocidentais, estamos ali mergulhados nessas crenças, não é? A gente está ali mergulhado nisso, céu, inferno. Ah, Silvana, mas eu já sou espírita há 20 anos. Será que a gente realmente ainda não tem, na base das nossas crenças, algo que ainda nos leva a entender que eu sou ou castigado ou abençoado, não é? Em que eu preciso, hierarquicamente, de alguém que me conecte ou que me coloque num ambiente onde eu sinta Deus, das nossas atitudes. E aí eu estou trazendo isso para a gente ir refletindo mesmo, da nossa relação no dia a dia com Deus, que a gente colocou ali num altar, esta relação. Não, não é acessível. Se a gente for pensar bem, eu vou dizer uma coisa bem, parece estranho o que eu vou dizer, mas quando se transformou Jesus em Cristo, quando se transformou Jesus, o homem que esteve aqui, que falou tantas coisas, que estava próximo das pessoas, que nunca se colocou num pedestal, quando ele foi transformado em Cristo, ele foi afastado de nós. Nós ficamos muito mais próximos dos demônios, dos diabos e dos satanases, né? Nós ficamos muito mais próximos. Não somos dignos da graça, não é? Nós fomos afastados disso tudo. Porque é mais fácil eu controlar alguém que eu digo assim, olha, você vai ter que fazer tal coisa, senão você vai para o inferno. E utilizar este medo, esta concepção dualista de céu e inferno, de bem e de mal, para aprisionar consciências. Você falou de consciência, né, amiga? Para aprisionar consciências. Porque se eu não me sinto digno, e aí eu vou dizer a vocês, tem um estudo que foi feito, eu vou ficar devendo a vocês o estudo, mas depois eu passo para a equipe e eles passam para vocês, sobre frequência. Frequência emitida pelo ser humano. E que esta frequência, esta vibração, ela tem repercussão no corpo físico, na geração de doenças. Não é? Sabe qual é a frequência? A menor frequência, a mais causadora de adoecimentos no corpo físico? Alguém aqui sabe? Não, a menor. Não é medo, você sabe? Vergonha. É você não se sentir adequado, digno. Os colegas querem ouvir, amiga. Então, eu recordei de um livro que tem de Brené, que fala sobre a vergonha. E aí, na época que eu comprei esse livro, eu nem esperava a questão da análise que ela fez. Gente, isso é baseado em estudo de frequência. Estudos, como a vergonha está presente em atitudes diárias, assim, microatitudes, e que a gente não se deu conta. E você trouxe agora e realmente... Exatamente isso. É exatamente isso. E isso vem sendo impregnado em nossa cultura e nos arrastando na nossa própria consciência de quem somos a um lugar em que a gente nunca se acha digno. Nós sempre precisamos de alguém, de um santo, de uma entidade. Sempre precisamos de alguém, porque nós não somos dignos de manifestar Deus, de manifestar o sagrado, de manifestar o divino. E é importante dizer isso, desmistificando aquela coisa de uma ideia de um Deus que é um homem sentado num trono, não é? Eu estou falando de um organizador. Eu não quero tentar aqui delimitar, porque não existe como delimitar Deus. Mas a gente precisa achar uma forma de falar sobre ele, não é? Então, essa aula é, antes de qualquer coisa, para que nós possamos, aos poucos, refletindo sobre isso, utilizando aqui esse diálogo, desconstruir algumas crenças que, acreditem ou não, ainda estão nos guiando no nosso sentido de interação
com o espiritual, com nós mesmos, com a própria vida, com as realidades que nós criamos no dia a dia, com os nossos adoecimentos. Isso está em tudo na nossa vida. É por isso que eu disse, o assunto é bom. Não dá para deixar para lá. A gente pode até passar um tempo dizendo assim, não, eu penso sobre isso depois. Silvana me trouxe uma proposta muito complicada, não quero pensar nisso agora. Eu quero pensar no carnaval que está perto, eu quero pensar, né, no reggae de sábado. E estou falando isso, viu, gente? Não estou julgando, não. Eu gosto, tá? Gosto mesmo de dançar, gosto de festa, gosto de tudo isso. Mas isso não pode ser. Isto não pode, não deve ser o motivo de você estar vivo. Porque você é muito mais que este personagem que está aqui sentado, que vai para a festa, que curte as coisas. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É você que está sentindo isso. Quando você está sozinho, com seus pensamentos e diz, ok, estou vivendo tudo isso, mas está faltando alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu conquistei tudo isso, conquistei dinheiro, consegui casar, consegui ter filhos, consegui adquirir tudo isso, mas falta algo. Falta alguma coisa. O que é que falta? O que é que está faltando? O que é que vocês acham que falta? Diga, amiga. O que é que falta? Recentemente, eu passei por muitos desafios. E eu olhava para o externo e eu culpava a tudo e a todos. E aí eu passei por um processo severo. E hoje vou trazer a minha percepção. Se Deus está em mim, está em você, está em nós, como é que eu acesso o Deus que existe em mim? E aí é muito mais fácil a gente olhar para o externo e querer encontrar Deus. E a gente não vai encontrar. A gente só vai realmente começar a entender um pouco sobre nós, sobre o Deus que existe dentro da gente, que é acessar a nossa essência. Eu não falo isso querendo ser arrogante, mas é um olhar e que uma palavra bíblica que fala que um princípio é amar ao próximo como a ti mesmo. E como é que a gente pode amar o próximo se a gente não se ama? Então, e isso eu percebi quando eu cheguei numa terapia e que me perguntaram quem era eu. E eu não sabia dizer quem era eu. E isso me tocou profundamente. E ainda assim, acometida pelos problemas, a gente não para se ouvir, para se conhecer e reconhecer. E assim, eu tenho passado por um processo assim de mergulho e é muito mágico a gente poder realmente reconhecer a nossa essência. E para reconhecer a nossa essência, a gente precisa reconhecer nosso lado escuro, que a gente é feito de luz e de trevas, né? Então, a gente se reconhecer com as deficiências,
não é os defeitos, mas assim, o que a gente não quer aceitar. Inabilidades. E é importantíssimo para a gente se reconhecer, porque a gente fala assim, fulano é egoísta, fulano é mentiroso, fulano é corrupto. Mas a gente está falando, a gente está vendo em fulano o que reflete na gente. E assim, esse olhar é muito importante. Então, só para finalizar, eu hoje, estudando sobre, me aprofundando mais sobre Deus, e assim, eu sugiro, eu convido assim, a gente a olhar, a encontrar nossas trevas através se encontrar com as nossas trevas, porque para a gente chegar na nossa luz, a gente precisa se reconhecer. Me ajude. Se reconhecer que a gente é feito de luz e de treva. E assim, se a gente não reconhecer que a gente é mentiroso, que a gente é egoísta, que a gente é vaidoso, que a gente tantas outras coisas, a gente não acessa esse Deus, essa essência, entendeu? Eu queria compartilhar isso porque eu percebo um movimento interno que é o auto-amor, é o se olhar, a gente não... Porque nós somos os nossos piores inimigos. E a partir do momento que a gente se olha com amor, com acolhimento, com carinho, a gente vai saber fazer isso com o outro. Então, para mim, Deus é esse movimento. Legal, Emília. Sabe o que eu achei legal? Olha como é importante a gente, de vez em quando, voltar para o básico, né? Antes de dar a palavra ali à nossa amiga. Obrigado pela confiança nos colegas e para a gente de trazer. A gente vinha aqui, alguns anos atrás, no básico, dar essas aulas, e a gente não achava a gente já falando de autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoiluminação, não. Isso é lá para o ciclo 6, Emília. Você já trouxe ciclo 6 aqui, para essa aula do básico. Muito obrigada, é fantástico isso. E é bom ver como nós estamos recebendo cada vez mais turmas que estão já chegando aqui para a gente com esses processos acontecendo. Isso é incrível, isso é super importante. Porque nós já tivemos turmas que apenas falar sobre Deus como ideia de Deus já era blasfêmia. Eu estou mentindo? Quem é mais antigo aqui? Ave Maria, se chegasse aqui para dar uma... os facilitadores tinham medo de fazer a aula sobre Deus. Porque quando a gente trazia essa proposta de refletir sobre isso, à luz do século e do espírito que se move no tempo, as crenças estavam tão enraizadas que, nossa Senhora, a gente não podia falar sobre isso. E eu fico muito feliz de voltar ao ciclo básico, de poder ter esta conversa com vocês e de poder entender que nós já estamos trazendo o movimento a isso. E que falar sobre isso, nos termos em que estamos falando, cientes cada vez mais de espíritos imortais que somos, parte desse divino, vivendo e experienciando a vida a partir de aprendizado para manifestar esse divino, porque essa é a grande tarefa nossa. Manifestar este divino. Nosso trabalho é grandioso, ele não é um trabalho pequeno. Mas quando estamos enclausurados nas limitações de um personagem, porque, a nível de consciência, eu não posso me aprofundar nisso, porque a gente está na segunda aula do ciclo básico, gente. Eu sei que vocês estão ansiosos, a gente vai chegar lá. Mas, quando a gente pensa sobre isso, é preciso entender que este personagem é, sim, importantíssimo, necessário. Ele foi conformado por mim mesmo.
Ele traz uma proposta de aprendizado, ou seja, eu conformei Silvana para viver essa experiência, para que eu aprenda, para que eu transforme inabilidades em habilidades. E é importante falar que, quando a gente fala assim, essas trevas de nós mesmos, não é porque existe bem e mal. Que a gente fala de treva, a gente vê uma coisa trevosa, né? É bem e mal. Na verdade, é apenas algo que não está à luz da nossa consciência. Está nas sombras, não é? E não é porque é sombra que deve ser negativo, porque nós temos sombras luminosas. Eu, por exemplo, posso projetar, e como a gente faz isso? A gente projeta no divino perfeição, não é isso? Deus é perfeito. Aí a gente vê lá, sedes perfeitos. Quando a gente ouve isso, a depender do nível de maturidade que você tem nessas reflexões, ou você se sente imperfeito e diz assim, eu nunca vou chegar nesse ponto. Olha, tem duas respostas para essa pergunta, duas reflexões sobre isso. Ou eu digo, estou muito aquém disso, vou precisar de umas encarnações a mais aí, ou eu simplesmente entendo, já sou perfeito no que sou. Só preciso manifestar isso. Não é bem diferente? Vamos lá? Quem foi que levantou a mão? Diga, amiga. Ixi, amiga, deixei você esperando. É porque eu me empolgo, viu? E aí eu deixei você aí, fui. Se não me parar, o negócio... Vamos lá. Eu agradeço muito os questionamentos que vocês têm feito aqui. E eu parei aqui para poder contribuir. Ontem à noite eu estava sentada em uma pracinha que vai ser inaugurada. E de uma hora para outra uma colega veio conversar comigo. Ela não é espírita, ela é de uma outra religião. E aí a conversa estava sobre Deus. Quando você juntou e expressou quem é Deus e a força de Deus, e as pessoas começaram a dizer, é muita coisa, e a gente soma aquilo tudo, e é simples, ele está dentro da gente. Então a gente precisa expor e pôr isso para fora, porque a gente é uma parte dele, a gente é força dele, e a gente só deve saber como lidar com isso. Tem um filme que retrata muito bem, e eu gosto muito desse filme, Quarto de Guerra. Ele não é um filme espírita, mas ele explica a força e o poder de uma oração. Então, tem uma cena que diz assim, diabo, demônio, você não vive aqui, saia da minha casa. Então, você tem um poder, porque Deus está dentro de você, para você ordenar que o outro não impeça o seu crescimento ou impeça qualquer outra coisa. Entendeu? Então, era isso que eu queria contribuir. Legal isso. E agora, antes de passar ali, só para casar com o que ela falou, este outro é o outro da gente mesmo. O outro é porque a gente projeta nos outros, né? A gente tem muita tensão. Esse divino em nós, ele está sempre futucando a gente. Vamos falar nos termos de internet, que o pessoal entende, né? A gente está sempre levando essa cutucada. Criatura, você não é só isso. Né? Vamos lá, acorde. Lembra quem é você. Não é possível se esquecer de quem é você. Você tem uma marca. Não é possível se esquecer de quem é você. E a gente mesmo está se futucando. Ó, acorda. Lembra quem você é. Então, este outro, que a gente atribui ao outro, e a gente projeta, o outro é o mal, o outro é o corrupto, o outro... Ele é, na verdade, essa tensão que nós temos de trabalhar essas questões em nós, para que possamos, enfim, manifestar este divino em sua perfeição, porque já somos perfeitos, somos parte dele. Não é? Mas a gente ainda utiliza muito o externo. E é legal utilizar o externo, porque é um bom sinalizador, mas não pode ficar paralisado aí, que foi o que nossa colega trouxe ali. Beltrano, normalmente é isso, né? Sim, a gente usa as máscaras sociais. Exatamente. Para dizer quem nós somos. Mas, antes de você concluir, eu tenho alguém que quer falar ali atrás já há um tempinho. Eu volto para você depois, amiga. Depois você.
Estou só escutando aqui bastante calmamente esse debate. E eu queria fazer um comentário, na verdade, sobre isso. Assim, me vem muitas coisas à mente nesse momento, mas existe uma interpretação de Deus que é muito particular. Sim. Para cada indivíduo, e para cada época, e para cada povo, e para cada situação. Assim, o que eu quero dizer, é muito difícil você pensar, como você bem falou no início da aula, sobre algo que é tão grande com uma mente tão pequena. Mas, assim, o que eu venho dizer? E o que foi dos povos antigos, das pessoas que viveram na época em que na época da Inquisição, que as pessoas eram obrigadas a acreditar na concepção de Deus. Durante séculos a fio, a nossa sociedade foi devastada com esse tipo de imposições, e as pessoas, isso gerou uma semente muito forte na sociedade, nas pessoas, que algumas pessoas buscam ainda essa conexão que a gente está falando aqui. Há anos, assim, não vou nem falar tanto tempo assim, há 150 anos atrás, isso era praticamente impensado. Você não podia questionar muita coisa. Você não podia dizer que você era Deus, nada disso. Ou que você tinha uma conexão com Deus, Deus está em mim. Esse tipo de coisas eram mal vistas. Assim, foram muitos anos de domínio da igreja e, assim, esse foi um comentário sobre isso. E como você falou, os apócrifos foram extirpados da Bíblia inicial porque a religião e a crença em Deus foi utilizada como ferramenta de manipulação. Isso. E durante muitos séculos isso, né? Mas anteriormente, né, hoje existe um movimento, é um livro que foi escrito nos anos 70, só queria falar sobre isso porque eu acho interessante, queria dizer isso, porque às vezes nem tudo está sendo abordado, né? Mas isso é interessante. É muita coisa, né? Um livro dos anos 70 chamado Eram os Deuses Astronautas. Sim. Esse livro é interessante porque ele traz uma outra concepção, uma outra visão, e muito convincente sobre a questão dos deuses. Porque os sumérios foram uma das primeiras civilizações que viveram, grandes civilizações, que escreveram, que tinham escrita cuneiforme, que deixaram alguma coisa que a gente pudesse entender. Os sumérios escreveram sobre isso e relatavam seres vindo de outros lugares, de outros mundos, sim, como sendo deuses, na verdade. Ou seja, quem é Deus, na verdade, para esse povo e para outros povos que relatam coisas semelhantes, né? Será que Deus... Aí o autor ele faz essa conexão, esse link. Será que os deuses, na verdade, eram criaturas de outros mundos que vieram para cá naquela época, né? Em outras épocas também, eram vistos pelo pouco conhecimento que a civilização tinha sobre as coisas, né? Que poderia existir uma máquina que voasse, ou a tecnologia. O desconhecimento da tecnologia te traz a tentativa de concepção pelos olhos divinos, né? Como você tinha falado também aí, sobre essa questão de encarar o divino, encarar o desconhecido como divino. Então, assim, é muito complexo, porque o que você vai pensar? Tem gente hoje em dia que eu já tive debates com pessoas que são ateus, né? E eu entendo, francamente, eu entendo realmente por que elas se tornaram, né? Tiveram essa posição de ser ateus. Porque durante muito tempo houve manipulação de informações e até hoje não é muito claro, assim, no geral. Aqui é outra coisa, mas fora daqui existe todo um ambiente ainda em que as informações são muito difíceis de você acessar nesse sentido, essa conectividade com Deus, com uma herança de tudo que a gente passou e que a gente já viveu, né? E aí vem esses autores trazendo essas concepções. Poxa, será que os deuses não eram astronautas? Não eram pessoas que vinham de outros mundos mais avançados, chegaram aqui e nos trouxeram conhecimento, informação, e os nossos descendentes foram gerados por engenharia genética? Tem muito viajado. Tem. Mas é verdade. Mas assim, isso é possível. Eu não digo que é impossível. Não. É isso que eu estou falando. Eu, particularmente, como é seu nome?
É Bruno. Adoro isso, Bruno. Estudo bastante sobre isso. Isso é muito Eu estudo assim, bastante sobre isso. Mas, assim, os Anunnaki, né? talvez a gente precise, e aí é preciso a gente entender que a nossa perspectiva de cultura ocidental ela é muito limitada, e é interessante, porque a gente tem uma tendência a acreditar que toda a humanidade percorre esse caminho de entendimento do divino. Se você for para o oriental, se sair daqui, dessa cultura ocidental, você vai ver uma coisa completamente diferente e não é novo. Assim como também os povos originários, né? Os árabes muito também. antigo, o Tibete, muito antigo. A gente tem uma ideia equivocada dessa trajetória de tempo em que tudo que é antigo é ultrapassado, tá? Isso é equivocado. Tudo que é antigo é ultrapassado e tudo que chegou aqui até hoje, e aí vem de uma perspectiva materialista, né? Deixa eu só encerrar esse que a gente passa por aí, que inclusive está dentro da nossa discussão hoje, né? Quais são as bases das nossas crenças numa cultura ocidental? É materialista, gente. Tudo funciona nessa base materialista. Ou seja, a matéria é a causa de tudo, é o que nos proporciona tudo. Nós estamos fincados nessa visão materialista das coisas, em que os sentidos do corpo é que tornam as coisas palpáveis. Eu só existo porque eu sou palpável, porque eu posso ser visto, não é? Então, assim, o oriental e as culturas antigas, e a gente é engraçado que são movimentos de ida e vinda. A gente vive em pulsos, a humanidade vive pulsando. A gente tem momentos que a gente retrai em alguns pensamentos, depois a gente avança um pouco. É uma espiral, né? A gente revisita esses lugares em lugares diferentes. Você vai revisitando esses processos, que não são processos dos outros, são nossos processos. Porque nós somos o nosso próprio legado. Nós somos os viajantes dessa trajetória da humanidade. Foram os antigos. Você estava lá, criatura, construindo essas bases. Porque se você vem de vidas sucessivas, e aqui ninguém é novinho. Não tem ninguém novinho aqui. Não, reencarnei agora. Para criar princípio inteligente. Você já vem aí, de uma trajetória longa de vivência em religiões. A gente já deve ter queimado muita gente nas fogueiras. As fogueiras não sumiram. As fogueiras ainda existem, elas só mudaram os seus formatos. Nós ainda estamos nesses processos de julgamento, nesses processos de dizer o que é certo, o que é errado. Você tem que ser desse jeito, você não pode ser de tal forma. Então, veja que mudam os cenários. Mas nós, como humanidade, continuamos no mesmo movimento. E é muito interessante isso, eu adoro. Isso é uma expressão dogmática de anos a fio. Pois é. Em cima desses dogmas, dessa moral que foi implantada. Sim, né? E nós movimentamos isso. Exatamente. Porque a gente não pode se eximir desta responsabilidade. Somos nós que movimentamos isso. Aí vem o século VI, Lao Tse diz, o melhor presente que você pode dar à humanidade é o da sua própria transformação. Olha que coisa interessante isso. A gente está falando de um cara de 6 séculos, né? Outra cultura. Eu só queria fazer uma observação antes de eu passar aqui. Diga-me. Ontem eu debatia com meu filho de 12 anos sobre essa questão da razão. O que ele está estudando na escola é a questão do renascimento, né? A partir da Idade Moderna. E aí ele me perguntando, né? Como é que as pessoas viviam daquela forma, sem a compreensão real das coisas, né? Dizendo apenas, isso aqui é assim porque é. Aí eu explicando a ele, não, você tem o teocentrismo e você tem o antropocentrismo. Né? As coisas começaram a ser vistas com o prisma da razão humana. E que eu acho, inclusive, estava dizendo a ele, que não se pode dissociar a razão, o entendimento e a ciência do entendimento de Deus. Não,
Não. Mas, e se a gente está aqui... Mas você vê que é uma tendência, isso foi uma tendência durante muito tempo. Foi. Você dissociar a ciência e a religião foram inimigas. Sim. Durante muito tempo. Sim. E nós ainda estamos vivendo. Exatamente. Como uma sociedade materialista. Eu estava dizendo a ele que não é assim, entendeu? Como uma sociedade materialista, nós ainda estamos vivendo a repercussão disto. Mas estes movimentos todos são importantes e necessários. Porque, a não ser que a gente esgote a vivência dessa experiência, entenda, ok, não é o bastante. Nós, como sociedade, eu sinto isso, é um sentimento. Nós estamos começando a entender que o materialismo não nos entrega tudo o que nós precisamos. Você quer ver um grande sinalizador disso? A gente fala de Covid, fala de um monte de doenças. Sabe qual é a maior pandemia da humanidade hoje? Qual é a maior pandemia da humanidade hoje? Doenças, transtornos psíquicos. Então, nós estamos começando a entender que essas bases do materialismo não são suficientes para a nossa trajetória. Rumi dizia, outro filósofo, também não é ocidental, ó viajante sufi, você não é território, você é viajante. Né? A matéria é importante, porque é onde nós estamos ali utilizando o nosso potencial para gerar mais habilidades. Mas isso não está dissociado. Física quântica já está trazendo, a partir da ciência, elementos que já não colocam... Eu estou entregando minha idade de novo, tá? Estou sendo ousada de novo, porque estou trazendo coisas do ciclo 5 para o básico. Estou sentindo que a turma está bem, então eu já vou colocando aqui algumas coisas. Quando eu sinto que a turma está bem, eu já vou colocar, porque é bom, porque fica já com vontade de ir para o ciclo 4, ciclo 5. Né? Não, pare com isso. Olha, amiga, já pensou? Utiliza essa vontade aí para ser cada vez mais presente nas aulas. Isso é o melhor que você pode fazer. Né? Sim. Gosto de estudar o Espiritismo. Eu já venho de uma trajetória espírita de muitos anos. Sim. E vir para cá, para o primeiro ciclo, me deixa assim, com muita vontade de ficar falando. E eu tenho que me segurar. Por exemplo, nós viemos de Capela, os exilados de Capela, que foram convidados a vir para o planeta Terra. Tem as pirâmides do Egito. Como é que uma engenharia tão maravilhosa daquele jeito, naquela época, existiu? Ponto. O que eu queria falar do outro, né? Porque se nós fomos tantas vidas, em tantas reencarnações, o espírito que já reencarnou N vezes. Sim. Então, nós temos, na nossa configuração espírita, experiências no nosso espírito, trazida pelo nosso perispírito, que a gente não pode esquecer. Então, a gente não é um só. Nós somos vários nessa encarnação de hoje, com experiências que já vivemos de várias formas. Sim. Entendeu? E cada vez que você lê um livro, você aprende muito mais. Coisas que você não visualizou, que você não aprendeu quando você leu a primeira vez. Quando você lê a segunda, a terceira, você reconhece e aprende muito mais. E é por isso que eu estou aqui, no fase 1, para aprender mais. É isso aí. Eu tenho essa sensação quando eu me encontro hoje com livros. Eu não sei se acontece com vocês. Eu tive contato com o Espiritismo aos 12 anos de idade. Quando eu peguei o livro dos Espíritos e eu comecei a ler, porque até então eu tinha tido influência católica, evangélica, por conta de avó. E meus pais foram... Foi muito legal a experiência com meus pais, porque eles permitiram que os filhos... Eles não nos impuseram religião. Eles permitiram que os filhos fizessem a sua escolha. Né? Então, quando eu me deparei com o Livro dos Espíritos pela primeira vez, a minha sensação foi de um reencontro. Eu disse, aqui, entende? Foi uma sensação de reencontro. Se a gente prestar um pouquinho mais atenção
e procurar se aprofundar em alguns estudos, você vai perceber que você está se reencontrando com conceitos. Porque não há nada que está fixo nos livros, que tenha sido criado nos livros e seja novo para nós, como espíritos. Nós somos a fonte. Porque somos da fonte. Então, todo o conhecimento, este conhecimento que é tão exaltado academicamente, ele se move a partir de nós. Não é? Então, nós somos os mobilizadores desse processo de conhecimento da humanidade. Eu não gosto nem de chamar de evolução, porque fica parecendo um game, né? A gente vai pulando as etapinhas lá, tum, 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 apesar de ter que fazer nos ciclos, tá, amiga? Mas é um processo de expansão de consciência. E que, quando a gente coloca muito essa questão moral, de bem e mal, de certo e errado, isso nos atrapalha de uma certa forma. Eu acho que... Quem foi que levantou? Teve alguém que levantou a mão. Consegui... Não tem mais pergunta? Cansou, não foi, amiga? Poxa. Tem certeza? Não quer falar? Ah, tá. Tá bom. Vamos lá. Gente, se eu demorar a esquecer, sinaliza para a pessoa não ficar frustrada comigo. Vamos lá. Eu fui anotando aqui, né? Fui anotando. Porque ao longo as pessoas vão contribuindo e Sim. a gente, né, vai refletindo. Segura aí, porque eu disse que eu ia entregar minha idade de novo para falar sobre as questões de matéria. Tá? Vou deixar você falar, mas eu não quero perder isso, não, porque eu quero entregar minha idade. Vá, diga. Tá joia. Eu quero reforçar, assim, né, o que você falou para ela do espaço de vulnerabilidade que ela se colocou. Sim. Né? E aí eu estava pensando o seguinte: habitualmente a gente fala assim, quando eu chamo o outro de egoísta, sou eu que estou reconhecendo. Eu tenho escolhido um espaço mais de leveza, né? E até estudando a questão da mecânica quântica, enfim, por amor a mim mesmo, eu tenho perguntado sobre aonde eu estou ressonante naquele comportamento. Perfeito. Porque também nesse discurso de você dizer assim, não, o outro egoísta, é porque eu também me reconheço, eu acabo me colocando num lugar de julgamento. Sim. Né? Não existe certo, não existe errado, mas também as escolhas do outro. Então, exato. No meu interessante ponto de vista, eu tenho usado muito esse lugar de onde é que eu estou ressonante com Silvana? Sim. Né? Para isso estar ocorrendo na minha vida. Então, esse foi um ponto que logo depois da fala dela me deu, né, vontade de trazer. Uma outra questão foi sobre uma coisa que eu ouvi na primeira aula lá, que é que a gente vai viver, a gente vai sentir, né? Isso. E eu recordo que alguns anos atrás eu estudei em colégio militar e todos os dias tinha lá aquela frase: a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, eu acho que, para além da gente achar até, né, que a gente sabe muito, que as pessoas elas vão nos acompanhar pela linguagem, que é a primeira linguagem, que é a energia. Então, é sobre o meu movimento, as minhas escolhas, a minha forma de ser. A gente, né, acaba caminhando. E uma última coisa, até para passar a palavra, é que a gente veio conversando no carro. Estar no ciclo 1, para mim, tem sido uma experiência muito, muito massa, porque, por mais que eu já tenha tido, né, a oportunidade desde nova, conhecer, enfim, várias doutrinas e tudo, eu lembrei de Peixinho, que ele dizia, eu já estava formada, eu já estava... E as pessoas me perguntavam, e eu dizia, eu sou estudante. Eu ia lhe dizer isso. Eu espero que, quando você chegue no ciclo 10, seja o mesmo ambiente do ciclo 1. Exatamente, exatamente. E que a gente esteja atento, né, para que esse espaço de abertura, né? E aí tem várias contribuições, tem eu não vou me lembrar agora o livro exato, mas Chico Xavier, acho que é Cartas e Crônicas, e aí ele traz várias historinhas. E aí desencarnou um palestrante, ele disse, mas eu palestrava, eu fazia, eu acontecia e tal. E aí
veio a reflexão. Você falava tudo aquilo, mas você praticava isso? Né? Então, é esse convite mesmo da gente se colocar nesse lugar de eterno aprendiz. Exatamente, exatamente. A filosofia é isso, né? A gente está fazendo filosofia aqui, agora. E não à toa é um dos pilares do espiritismo, da doutrina espírita. Né? A doutrina espírita não nasce como uma religião. Nasce como doutrina, com base em ciência, filosofia e um componente religioso. E sabe por quê? Vocês já tiveram curiosidade de pensar por que Allan Kardec traz este componente religioso do Evangelho? Ele diz isso, tá, na introdução do Livro dos Espíritos. Ele justifica isso. Sabe o que ele diz? Eu preciso trazer a mensagem de Jesus, porque nós ainda, e isso 160 anos atrás, nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Isso é fantástico, gente. Principalmente aquele personagem que ele vivia uma dicotomia, né? Do cristianismo, do catolicismo com o protestantismo. Né? Ele tinha essa dicotomia de onde ele estava ali, da família dele, ele vivia isso, e ele via exatamente esses conflitos existentes entre uma religião e outra. Essa questão do dogmatismo, essa questão que, de uma certa forma, separava mais as pessoas do que as uniam, no sentido de um organizador, de um criador, de uma referência, de todos estarmos iguais nesta relação com Deus. E aí ele diz assim, nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus. E aí ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente numa proposta de reinterpretação daquelas mensagens. Facilitou, mas, olha, nós ainda estamos nesse movimento, porque nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Ela é tão atemporal, tão abrangente, que ainda estamos entendendo esta mensagem. Nós ainda não entendemos essa mensagem. Né? Então, e é muito interessante isso. E a filosofia, onde é que ela entra nisso? A filosofia é o amor a este processo, de estar sempre reinterpretando, buscando novamente entender, num contexto atual, todas essas questões. Trazendo exatamente essa proposta. Poxa, Allan Kardec foi muito corajoso, porque ele era uma pessoa de ciência, professor, tradutor, e ele entrou nessa porque ele viu um fenômeno, isso é da ciência, é da base da ciência, porque isso foi mudando, né? A ciência foi ficando mais dogmática do que a religião. Se transformou numa outra religião dogmática, né? Com conceitos rígidos ali, ou seja, se eu não consigo explicar, não existe, não é isso? Quando ele observou o fenômeno, ele disse, tem alguma coisa aí. Eu preciso entender o que é este fenômeno. E a doutrina espírita nasce basicamente para explicar um mundo invisível, que tinha uma manifestação inteligente. Era um fenômeno observado por qualquer um que estivesse nas reuniões de mesas girantes. Né? Vamos lá, diga, amigo. Eu ia comentar que talvez ele tenha chegado a essa conclusão após ele receber as respostas que ele recebeu, porque as respostas que ele recebia no Livro dos Espíritos e no Evangelho também, porque foi baseado também nessas, se eu não me engano, foi baseado também nessas perguntas que ele fazia, né? Também, e com instruções dos espíritos, com auxílio de médiums, ele acabou entendendo isso, entendeu? Porque assim, os espíritos sempre traziam esse tipo de informações e traziam coisas que remetiam aos ensinamentos de Jesus. Eu acredito que talvez ele tenha visto isso e entendido dessa forma. Eu acho que se tornou mais latente. Eu acho que essa inquietação era do próprio espírito ali, naquele personagem. Ele já tinha essas inquietações. E, como educador, ele já promovia esse processo.
Entendi. Então, o espírito já tinha esse movimento, né? Então, assim, vou voltar para a minha idade, tá? Tem mais alguém? Não. A mecânica quântica, como eu disse, está trazendo algumas coisas. E que talvez seja esse momento em que a ciência precisa, e aí eu estou falando, não a ciência em sua pureza, do que é a ciência em si, mas a ciência como se constituiu academicamente. O que eu sinto é que, hoje, desconcertados pela própria característica da matéria, que para a gente era uma coisa, hoje já não é mais. Não é? E a mecânica quântica traz isso. Porque, como eu disse, no meu tempo de escola, a última parcela de uma cadeira, ou seja, se eu pudesse desmembrar aqui materialmente, molécula a molécula, átomo a átomo, eu chegaria numa bolinha maciça, física clássica. Tem gente aqui da minha idade que também aprendeu isso. Viu lá, olha lá, hein? Não me deixem sozinha. Mas o que a mecânica quântica traz, já no século XIX, é que todas essas leis que funcionaram até um momento, principalmente para os grandes astros, as coisas grandes, o macro, no micro, funciona completamente diferente. Einstein, quando ele descobriu a questão daquela relação entre partículas que podem estar distantes, anos-luz uma da outra, e que, se você mobiliza uma, a outra também faz um movimento no sentido contrário, mas que é automático esse movimento, né? Ultrapassando a velocidade da luz. Quando ele percebe isso, ele chama de efeito fantasmagórico. Olha, um cientista diz assim, eu não entendo isso é uma coisa que eu não consigo explicar. Na verdade, isso está nas equações. Ele mostrou, e outros também mostraram, que a interação gravitacional ela nunca é zero. Ela sempre está, você sempre está interagindo, falando e que de gravidade. Tem forças atuando no universo. A gente tem aí, busquem estudar, gente. Isso não é coisa só de cientista, não. A gente vai falar muito aqui na ULI de energia, de fluido cósmico universal. Vocês vão ter um ciclo 2 aí que vai falar de chakras. Eu estou entregando aí, para ficarem já bem ansiosos. Mas a gente vai falar de matéria, de um universo que é material, que tem um componente material, mas que, hoje, já se sabe, a matéria se confunde com a energia. Porque ela pode se manifestar como partícula, mas também se manifesta como onda. E nós estamos inseridos nesse universo. Né? Na verdade, matéria e energia são a mesma coisa e podem ser transformadas uma na outra. A depender da vibração. Conforme a fórmula de Einstein mesmo. É igual a mc ao quadrado. Pois é. Ou seja, você pode, segundo a equação dele, transformar massa, matéria em energia e vice-versa. Sim. Massa seria a matéria seria energia condensada. Isso. Agora, só uma observação que eu queria fazer sobre isso mesmo, você falou do universo. Sim. As equações sobre... Todas as equações foram feitas sobre o balanceamento e a possibilidade de expansão do universo, a possibilidade de uma galáxia estar unida. Sempre falta um elemento aí, que é invisível aos olhos. Até hoje, ninguém sabe, mas só se percebe a presença da energia e da própria gravidade. Que energia Eles escura? chamam de matéria escura. Matéria escura e Dark energia matter. escura. Olha que coisa interessante. Eu não falei que a gente funciona num pulso? Nós funcionamos em pulsos, né? Pulso. A humanidade funciona em pulso. A gente tem momentos que a gente acha que está regredindo, tem horas que a gente dá saltos, né? Como saltos quânticos, talvez. Não querendo mistificar isso, nem utilizar isso de forma irresponsável. Mas você sabe qual é hoje o que se entende a relação entre matéria escura? A gente está falando de Deus, tá? Só para a gente não achar que está se perdendo nisso. Hoje, o que a ciência traz de matéria escura e energia escura é que a matéria escura ela faz uma força de aglutinação. É uma liga, uma cola. Ok? E o que é que faz a energia escura? Estou falando de pulso.
já se sabe. Ela dispersa. Ela é a grande responsável por esse processo contínuo e interminável de expansão do universo. Olha, é um pulso. Aglutina, dispersa. Aglutina, dispersa. Isso é bonito, isso tem uma beleza poética, né? Tem uma beleza nisso, né? Quando você fala de matemática, eu me lembrei. A gente citou Spinoza aqui, né? Einstein começa os estudos dele com essa postura de ateu, né? Olha, não tenho essa ligação, uma identificação para dizer o que é Deus, mas, a partir do momento que ele foi estudando a própria natureza, o universo, as leis, ele foi entendendo que existia um organizador. E ele vai dizendo isso durante a obra dele. Olha, não é possível, tem um organizador. As coisas não são aleatórias, tem algo. Tem algo que organiza isso aqui, não é? Pois é, e aí ele diz uma coisa, porque eu falei de Spinoza aqui, ele diz assim, eu acredito no Deus de Spinoza. Quando ele diz isso, ele entrega um negócio interessante, que depois eu fui entender, porque, olha, a primeira vez que eu perguntei, que eu fiz a pergunta que eu fiz a vocês aqui, o que é Deus? Eu estava viajando para o interior da Bahia, no carro, a família toda, meu pai dirigindo, e eu olhando a paisagem, eu fiz, pai, o que é Deus? Olha, criança é um negócio, né? A gente escolhe uns momentos para fazer umas perguntas, mas eu me lembro desse momento. Talvez porque da resposta do meu pai, aquele tenha sido um momento em que espírito encontrou um ambiente de transcendência, além do personagem. Meu pai fez, filha, olha aí para a janela. Olhe para a janela, veja o que você... Continue contemplando o que você está vendo. Meu pai não era um homem religioso. Não tinha uma religião formal. Ele disse, olha aí a janela. E eu continuei olhando, ele fez tudo o que está aí. Inclusive você é Deus. Essa resposta ficou em mim. Reverberou, entende? E aí, quando você vai ler Spinoza e o conceito dele sobre Deus, porque para Spinoza Deus é natureza, é o que está... Isso se confunde, entende? É o que está aí nos movendo, nos movimentando, e nós, infelizmente, no processo civilizatório, nos afastamos disso. A gente acha que está fora da natureza. A natureza é só para ser utilizada. Não é isso? A gente enxerga a própria natureza apenas como um depósito do nosso lixo, algo para ser utilizado. Ciclo básico tem aula sobre isso. Natureza, destruição, ecologia. Vocês vão ter aula sobre isso. Mas Spinoza defende exatamente essa questão de que Deus é a mesma coisa que natureza, é natureza. E é esse ambiente onde nós vamos tomando consciência de quem nós somos, lembrando quem somos nós nesse processo. E lembrando quem somos nós, cada vez nos aproximando do entendimento do que é o nosso propósito na vida, que parece uma coisa tão impalpável, né? Que parece uma coisa tão longe do que precisa ser entendido por mim, vivenciado por mim, mas que é processual. Todos nós já sentimos isso, os desconfortos existenciais, eles estão intimamente ligados a essa questão do que eu vim fazer aqui. Qual é o meu trabalho? Quem sou eu? Olha que as perguntas elas levam a mesma resposta. Quem é Deus? O que é o universo? Não é? Elas vão para uma mesma resposta, porque nos levam exatamente a entender a força do que é estar neste universo, do que é ser este espírito que se manifesta, que já é perfeito pelo que é. Spinoza também dizia isso. Ele falava sobre essa relação de perfeição, né? Porque o que atrapalha a gente é essa coisa de bem e mal. A gente precisa entender o processo da vida como um processo que precisa e deve ser vivido com coragem, porque somos continuidade. A morte ela só afeta, e ela não é o contrário da vida, a morte é este processo em que eu, como espírito que sou, consigo transitar entre dimensões e continuar um processo de aprendizado, né? Então, eu sei que vocês vão sair daqui, talvez não todos, mas a grande maioria com essa cabeça
mexida, de algo tão grande, mas não pode ser diferente, porque falar de Deus é realmente essa proposta de transcender o que a gente vem aí vivendo no dia a dia, sendo levados, afastados de nós mesmos. Nós somos zumbis de nós mesmos, vivendo na vida aquém do que nós somos, cumprindo tarefas, cumprindo expectativas, nos moldando ao que é ditado como moda, o que é interessante, mas existe em nós esse sagrado que quer se manifestar e vai se manifestar. Não tem como fugir de quem você é. E aí falar de sofrimento é talvez escolher ou não resistir a isso. Aí já é conversa para uma outra aula. Senão... Sobre essa questão da ciência e religião, como você falou antes, a gente vive processos de ciclo. Então, assim, se a gente Sim. olhar para o período em que houve a formação do método científico e tudo mais, Sim. muitos dos homens considerados sábios, inteligentes na época, eles não tinham essa divisão entre o que era religião e o que era ciência. Sim. Eu fui hoje ver que o Isaac Newton, mas, por exemplo, ele não era ateu, ele tinha uma religiosidade. As protociências trazem uma proximidade muito grande. Assim, a religião, a espiritualidade, que é o conceito, na verdade, Sim. né, maior, a espiritualidade saiu da equação da ciência a partir do momento da dificuldade, através dos métodos científicos, da gente conseguir colocar isso à prova. Mas já está havendo um processo, né, nos meios acadêmicos, de um retorno a essa questão, e hoje, inclusive, achei muito interessante, porque de 2 jornais diferentes eu vi coisas falando sobre essa questão. Na BBC News tinha um cientista social de Paris dizendo que esse vazio existencial dos jovens tem feito com que os jovens franceses busquem algo que seja superior a esse mundo material puro e simples, né? Então estão se aproximando do yoga, meditação, e muitas vezes através desses caminhos eles vão buscar um sentido de espiritualidade. Sim. E na Folha de São Paulo tinha uma matéria falando de um grupo da USP que estuda espiritualidade e saúde, e eles fizeram um estudo onde eles pegaram irmãos, ou seja, pessoas que beberam da mesma fonte, né, tiveram os mesmos acessos, as mesmas informações. Por que uns eram médios ostensivos e outros não? E eles estavam encontrando explicações no DNA. Por que uns são médios ostensivos ou não? Ou seja, esse ir e vir, né, da sociedade em muitos aspectos também está se refletindo no mundo científico. É porque o componente espiritual ele traz singularidade. Mesmo que sejam... Vocês conhecem gêmeos idênticos que são iguais em personalidade? São espíritos diferentes, gente. Então, entende que a ciência vai até um ponto para explicar os fenômenos da vida. Ela não vai conseguir cobrir os fenômenos da vida se não admitir que existe um campo espiritual, um invisível, que é o nosso mundo original, que é talvez um verdadeiro, aquele basilar da nossa própria existência. E que esse aqui é somente um momento dessa experiência, esse aqui, personagem encarnado. Né? E olha, gente, vou falar mais uma vez, viu, antes. Tem uma galera aqui que é mais antiga e vai me dizer se eu estou mentindo. A gente chegava lá no ciclo 6, eu não estou chamando ninguém de velho. Olha, a Agni é antiga, está ali no fundo, não estou entregando a idade de ninguém. Mas você vai confirmar. É arquetípica. Você vai confirmar. A gente recebia, e a gente recebe até hoje, no ciclo 6. A gente recebe a galera dizendo assim, é porque meu espírito... E aí a gente brinca, a gente tem uma brincadeira interna que a gente se Shopee. Comprou na Shopee. Porque se você entende que você é um corpo e que você tem um espírito, alguma coisa está... Né? A gente precisa começar a mudar essa mentalidade. Você é espírito. Você conformou este corpo. Você é temporariamente este corpo que vai morrer. Para que você continue formando outros corpos, outras realidades, outras experiências, cada vez mais aprendizado, ampliando esta consciência que é a manifestação genuína do sagrado. Né? Então, quando eu digo isso, eu vou gravar a cara de todo mundo. Porque, quando chegar no ciclo 6, que disser assim, meu espírito, eu vou dizer, opa,
A Shopee. Então, virar essa chave, gente, ó, simplesmente, eu vou passar, simplesmente virar esta chave. Parece bobagem isso que eu estou dizendo aqui. Mas quando você começa a se entender espírito, conduzindo a caminhada desse personagem, nossa, vocês não têm ideia do quanto de questões da própria vida, desde as mais cotidianas, as mais filosóficas, como Deus e a ideia de Deus e a sua relação com Deus, elas vão se transformar. É muito interessante isso. Pode falar, amigo, lá atrás. Boa noite. Boa noite. Teu nome, desculpa, eu esqueci. Silvana. Silvana. Isso. Silvana, assim, esse primeiro tema assim, que eu estava ouvindo aqui as opiniões de várias pessoas aqui em relação a Deus, o que é Deus, né? Aí na minha cabeça estava passando uma coisa aqui, pô, Silvana está trazendo um tema desse na segunda aula, isso é uma crueldade, porque para a gente tentar entender o que é Deus, né? Eu passei minha vida inteira, até hoje eu não deu para organizar, sabe, sobre isso. Eu me lembro que quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, tinha uma foto, um retrato, uma arte, na verdade, no quarto da minha tia, simbolizando Deus, um velho de barba branca, assim, levitando no céu, assim, com o dedo aqui. Aquilo me criava a imagem de Deus como um ser humano, né? De carne e osso, com barba, ele usava uma túnica, aquelas túnicas, parecendo uma túnica romana, uma coisa assim muito, um simbolismo muito forte para uma criança de 4, 5 anos de idade. E eu fui crescendo com aquela imagem de Deus na minha cabeça. E era difícil, porque eu fui crescendo e fui vendo algumas definições, dizendo, não, Deus é tudo, Deus é natureza, Deus são os bichos, são as pessoas, ele criou e ele é a própria criatura, né? E aquilo dava uma inquietude, até que eu fui ficando um pouco mais maduro e eu fui percebendo que Deus não é uma pessoa. Deus é uma referência de amor, de bondade. E quando eu vi uma vez, numa palestra, não me lembro quando, falando que quanto mais a gente estivesse no caminho do bem, da caridade, do amor, a gente estaria mais perto de Deus. Então eu fui começando a entender que Deus é a referência, é uma referência que você tem de bondade, de amor, né? E aquilo foi ficando mais fácil para entender, né? Que Deus não é um ser, é uma referência mesmo, é onde nós queremos chegar, ou na direção dele estamos no caminho certo, estamos mais perto dele, tá? E eu queria trazer só um ponto que eu queria refletir contigo, Silvana, que é essa questão da reencarnação, que eu acho um dos temas mais fascinantes do Espiritismo. Eu acho que a reencarnação, ela explica muita coisa, né, que a gente tem dúvida a respeito da morte, a respeito do porquê que algumas pessoas nascem num ambiente completamente inóspito, um ambiente de guerras, e por que eu nasci numa família tranquila, né? Numa família ajustada, meus pais vivem em harmonia, e um outro ser humano nasce num ambiente completamente diferente, de muito sofrimento. Então, a própria reencarnação e a questão da evolução humana na reencarnação, ela explica um pouco de Deus, né? Explica um pouco do caminho a seguir na evolução, você está mais perto dele. Tá? Então, é um pouco essa discussão que eu queria trazer aqui. Ok, amigo. Faltando 10 minutos para eu entregar a aula. Mas vamos lá. Adorei. É um desafio. É muito interessante o que você trouxe. Eu fiquei ouvindo você falar e essa coisa de antropomorfizar Deus, de transformar Deus
num ser humano, não só visualmente como símbolo, mas a gente atribui também as nossas questões emocionais, sentimentais a Deus. A gente fez isso o tempo todo. Nós criamos deuses que sentem raiva, que são vingativos. A mitologia está aí, não é? A gente tem essas referências de deuses e semideuses que estão próximos de nós. Essa é uma tendência nossa, porque como a gente não alcança este, que é o nosso, que é muito mais amplo do que nós podemos calcular, né, e talvez transformar em algo ali palpável, a gente vem tentando e a gente vai continuar fazendo isso, amigo. Com certeza. Nós vamos continuar criando uma ideia de Deus que vai estar ali de acordo com o que eu ando elaborando de percepções sobre isso. Isso, de fato, vai continuar acontecendo, né? Mas a gente também precisa, talvez, abrir um pouco a nossa percepção quando a gente faz essas afirmações e a gente faz essas impregnações que diz assim, Deus é amor, Deus é caridade, Deus também está na guerra. Deus também está em todos os processos que a gente considera processos absurdos de crueldade, de morte, de vida. Então, é preciso, talvez, tirar um pouco, elevar mais um pouco esta visão e não transformar, talvez, num sentimento humano, numa limitação humana, mas entender que todos esses processos da vida em si, com tudo que ela inclui, porque a gente valorou, né? A gente diz assim, isso é bom, isso é mal. E isso é tão escorregadio ainda que, às vezes, o que é bom para mim, Silvana, não é bom para você, Neida. Não é? E a sociedade está se debatendo com isso. E a gente tem criado guerras em função disso. Não é? A gente está fazendo isso o tempo todo e continuamos fazendo isso o tempo todo. Então, realmente, é trazer esta reflexão, se colocando como responsável pela geração deste ambiente, mas não ficando preso a essa questão assim é a caridade, é o amor. Ok, isso está incluso, mas é além disso. É mais amplo que isso. Entende? Porque, senão, você começa a também criar dogmas em cima disso, e isso vai, mais uma vez, limitando você no entendimento do que é a sua participação no universo e do que é a sua participação na construção nesse que depende de tantos diversos singulares em seus movimentos de crescimento de consciência. Não entendeu? Está, porque se ele criou tudo o que existe, inclusive nós, tudo o que nós estamos criando faz parte desse ambiente onde tudo acontece. A questão é que nós estabelecemos valores a isso. E quando nós estabelecemos valores a isto, nós ficamos presos a esse conceito. Você quer ver uma coisa interessante? Nos momentos de guerra, nós conseguimos, talvez, os maiores momentos de criação de tecnologia, de criação de implementos médicos, que depois foram sendo utilizados para a humanidade, não na guerra, mas beneficiando a própria humanidade. Olha, nos momentos de crise, do mesmo jeito que eu vejo o pior do ser humano, eu vejo o melhor do ser humano. O melhor do ser humano. Então, quando a gente sai desse espectro de dizer isso é bom, isso é mal, isso é isso é aquilo, aí a gente começa a entender a própria vida e a própria existência no que ela é, essencialmente, um processo de ampliação de consciência através de aprendizado e de aquisição de habilidades. Eu só vou ouvir nossa amiga, senão o povo vai me bater ali. Daqui a pouco vem um cartaz. Você está expulsa do Big Brother. Vai, amiga, pode falar. Dá tempo. Sairei daqui. Eu tenho 4 minutos, não é isso, gente? Menos agora. Você me disse 21 Sairei daqui fritada. Mas adorei. Ótimo, né? Maravilhoso. Adorei. E, de fato, a gente vai ficar pensando, né? Deus é guerra, Deus é... Enfim, mas são pelos esses conceitos que você já trouxe.
E o caos, ele traz notícia, né? Caos é movimento. A gente se desespera pelo aprendizado que a gente traz, mas é movimento, é criação. Uma vez num grupo, a gente conversando, e aí veio o tema libido. E aí eu falei, Deus é libido. Libido é a energia da criação. A gente vai falar disso ainda no básico. Então deixa mais para lá. Tem uma aula sobre energia sexual. Pronto, mas é a energia da criação. E aí, só para finalizar, você falando sobre natureza e sobre a sua experiência enquanto criança, sobre o que era Deus, eu recordei que na pandemia, né, a gente ficou muitas vezes na tela. E aí eu tive a oportunidade de assistir uma live de uma sacerdotisa da Umbanda, e aí ela meio que tentando acalmar o povo, que tem a questão dos rituais e tal. Ela falou, gente, no chuveiro, toma um banho, ali está Oxum, né, dentro da linguagem. A água doce. Então, está em todos os lugares. A conexão, ela, né, a gente pode fazer de qualquer lugar. Exatamente. E aí, essa questão da natureza, eu fiquei pensando nisso. E de fato, hoje, quando eu tomo um banho, que eu preciso daquela coisa, puxo a energia da natureza, porque vem dos rios. Porque nós somos esses criadores. Esses criadores. Né? Então, gente, eu gostaria de agradecer o acolhimento de vocês. Eu espero que estejam todos bem confusos. E que a gente, né, amigo, não pode. Se a gente chegar numa conclusão, a gente está limitado, dogmatizado. Então, vamos continuar aí, ó, girando em nós mesmos, porque esse aqui é um movimento, tudo no universo é dinâmico. Vocês vão falar sobre as leis de Deus, talvez a que seja a maior lei é a da impermanência. Tudo no universo está sempre mudando. Então, vamos seguir nós. Muito obrigado, viu? Boa noite.